Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 15 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A comissão mista que vai analisar a MP 671, que renegocia as dívidas dos times de futebol, será instalada hoje à tarde. Segundo a estimativa do governo, a dívida dos clubes de futebol com a União chega a quase 4 bilhões de reais. A medida provisória cria regras para o refinanciamento. De acordo com o texto, os clubes terão até 20 anos para quitar os débitos. Em alguns casos, as multas podem ser reduzidas em 70% e os juros em 30%. Mas para ter direito à renegociação, a MP exige contrapartidas dos clubes, como auditorias nas contas e regularidade no pagamento de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. Além disso, proíbe que os times comprometam mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige um investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. Os clubes que desrespeitarem as regras poderão até ser rebaixados. Além disso, a MP prevê a responsabilização dos dirigentes que praticarem gestão temerária. A medida, que chegou ao Congresso em março, causa polêmica e já recebeu mais de 180 emendas que serão analisadas pela comissão mista. Ela pune os clubes que não pagarem os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol, inclusive com a punição do rebaixamento das séries que estão disputando. Garante que qualquer renegociação de dívida de clubes tem que primeiro os clubes honrar com seus compromissos para com os jogadores. Enfim, essa MP tem que ser aprovada da forma que veio. Favorecer aqueles que são inadimplentes, né, não é uma boa prática, porque você desestimula a correção, a eficiência, a competência de gestão. Então, já a partir desse princípio, é uma má medida. Por que a gente tem, mesmo no Brasil, 2 ou 3 clubes que conseguiram se organizar do ponto de vista, inclusive, dessa relação, a relação com o fisco, a relação com a Previdência e a relação na administração com os seus jogadores? O correto era a gente aproveitar a MP do futebol e fazer, inclusive, um debate mais a miúdo sobre a organização disso no Brasil. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura tem na pauta projeto que garante incentivos à autoprodução de fontes de energia elétrica alternativa, como a solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está o projeto que pode facilitar a política de transplante de órgãos. Ele obriga operadoras privadas de planos de saúde a autorizar a realização dos exames necessários à comprovação de morte encefálica no prazo máximo de 3 horas. A audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo discute os resultados da atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, como entidade promotora do progresso regional e as perspectivas de investimentos e ações do órgão para os próximos 4 anos. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Na pauta, entre outros, uma emenda da Câmara ao projeto que amplia as possibilidades de mediação e arbitragem. Quem traz informações ao vivo sobre a reunião é o repórter Antônio Machado. Bom dia, Antônio. Bom dia, André. A arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos. Profissionais especializados, com a concordância das partes, fazem a arbitragem para evitar a sobrecarga do Poder Judiciário. O projeto amplia as hipóteses da arbitragem, estabelecendo que ela pode ser possível, por exemplo, nas relações trabalhistas, quando um ex-diretor, um ex-executivo entra em conflito, tem uma demanda contra a empresa para a qual ele trabalhava. A emenda e análise na Comissão de Constituição e Justiça, a emenda feita pela Câmara, estabelece que a arbitragem, no caso da administração pública, tem que estar prevista, tem que estar previamente definida no edital ou no contrato. Os senadores podem votar também na reunião de hoje a PEC que modifica a cobrança do ICMS nas transações feitas pela internet ou pelo telefone, o chamado comércio eletrônico.
Hoje, o imposto cobrado nas transações feitas pela internet ou pelo telefone fica nos cofres do estado onde está a sede da empresa que vendeu a mercadoria. A proposta que o Senado analisa divide a receita com o estado onde mora o consumidor, não importa se é pessoa física ou empresa. De acordo com o texto, a alíquota interestadual do ICMS é aplicada no comércio eletrônico. É a parte que vai caber ao estado de origem do produto vendido. O estado de destino receberá a diferença entre a alíquota interna desse estado e a interestadual. Por exemplo, um consumidor que mora no Distrito Federal compra pela internet um brinquedo no valor de R$1.000 de uma loja online de São Paulo. O governo paulista fica com R$70, resultado da alíquota interestadual de 7%. Os cofres do governo do Distrito Federal recebem R$100, ou seja, 10%, diferença entre a alíquota interna da capital da República, 17%, e a alíquota interestadual. A proposta é de autoria do senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. Aprovada pelo Senado em 2012, seguiu para a Câmara. Os deputados aprovaram a matéria agora em 2015. Como o texto foi modificado, teve de retornar ao Senado. Os deputados estabeleceram uma regra de transição. No primeiro ano de vigência da lei, o estado de destino da mercadoria fica com 20% da receita a que tem direito. No segundo ano, o percentual sobe para 40%. Somente no quinto ano, ele receberá 100% da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS. Da forma como aconteceu, que não era previsto na época que a Constituição foi feita e tal, o comércio eletrônico acabou causando uma situação injusta que dava aos estados que tinham o maior número dessas empresas, que eram os estados mais ricos, a arrecadação total do ICMS, deixando os estados consumidores, né, e o ICMS, de certa forma, é um imposto sobre consumo. Então, onde se consumia não havia arrecadação de tributo, era uma injustiça. E isso corrige essa injustiça. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Educação faz audiência pública com o ministro do Esporte sobre as políticas e diretrizes da pasta para o biênio 2015-2016 e os preparativos para as Olimpíadas. A Comissão de Direitos Humanos tem na pauta a proposta que obriga as instituições financeiras a disponibilizar caixas eletrônicos acessíveis aos cegos. Eles devem ter sistema de comunicação por voz e teclas em braille. E logo mais às 2h30 da tarde, a Comissão Mista da Medida Provisória 663 faz audiência pública para debater as mudanças trazidas pela MP, entre outras, a que aumenta em R$50 bilhões o limite de incentivos financeiros repassados pela União ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e à financiadora de estudos e projetos, FINEP. Os destaques ao marco legal da biodiversidade dominaram os debates na sessão do plenário desta terça-feira. O projeto estabelece que empresas estrangeiras só poderão explorar o patrimônio genético brasileiro ou mesmo receber amostras desse material se estiverem associadas a instituições nacionais. O texto principal foi aprovado na semana passada, mas a votação dos destaques ainda não foi concluída. O plenário aprovou ainda a medida provisória que permite que os servidores do Amapá e de Roraima sejam pagos pelos cofres da União. Confira na reportagem de Dante Ascioli. O projeto estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro e assegura às populações tradicionais participação nos lucros sobre a venda de produtos que usam a biodiversidade do país. O Democratas pediu a substituição da expressão povos indígenas pelo conceito de populações indígenas. A linguagem constitucional só usa povo para dirigir a povo brasileiro. Não tem aqui o povo indígena, não tem o povo quilombola. Quando se fala de povo indígena, nós estamos falando no sentido étnico, no sentido antropológico, não de nacionalidade. O plenário aprovou a mudança e, seguindo o mesmo entendimento, substituiu a expressão povos tradicionais por populações tradicionais. O Democratas queria outra alteração,
para que a participação nos lucros fosse paga apenas quando o patrimônio genético fosse o componente principal de um produto. Eu compro o sisal para fazer o banco do avião. Eu não vou pagar 1% sobre o avião, eu vou pagar 1% sobre o sisal. Mas o plenário rejeitou essa mudança. O sentimento nosso foi esse, de que o benefício pode incidir sobre todos os componentes de um produto. A votação da Lei da Biodiversidade ainda não acabou. Um último destaque é para que empresas que exploravam o patrimônio genético antes de 29 de junho de 2000 não paguem participação nos lucros às populações tradicionais. A data marca a edição da medida provisória que atualmente regula a matéria. O plenário também aprovou a medida provisória 660. O texto beneficia servidores dos antigos territórios de Amapá e Roraima. Eles podem deixar o quadro de pessoal dos estados para integrar a folha de pagamentos da União. Aprovado o requerimento. A MP sofreu mudanças no Senado. Uma emenda garante aos policiais dos ex-territórios igualdade de condições com os militares do Distrito Federal. Outra emenda equipara os auditores fiscais dos dois estados aos da Receita. Ao contrário dos demais estados da federação, estes policiais militares eram policiais militares de um território federal que era departamento da União, assim como o Distrito Federal. E esse direito foi retirado e agora é reposto na votação aqui do destaque da medida provisória. Assim como a questão relativa aos fiscais de tributos e aos membros da administração indireta. É uma longa jornada que está prestes no fim e hoje o Senado Federal faz um reconhecimento histórico. Cada servidor que tentar se habilitar terá que provar o vínculo de trabalho com os ex-territórios. Hoje à tarde, então, o plenário deve concluir a votação dos destaques ao Marco Legal da Biodiversidade. Um deles é o que define a partir de quando deve valer a isenção da repartição entre as comunidades tradicionais de benefícios do produto acabado. Também na pauta de hoje está o projeto que trata do indexador das dívidas de estados e municípios com a União. Ficou pronto o parecer sobre a medida provisória 665. É a MP que altera prazos de carência para os benefícios trabalhistas do seguro-desemprego, abono do PIS e seguro-defeso. Os parlamentares apresentaram mais de 230 emendas. Foi dada a vista coletiva e a análise da medida continua hoje. Ao apresentar o parecer na reunião desta terça-feira, o relator, senador Paulo Rocha, que é do Partido dos Trabalhadores, disse que levou em conta as opiniões das centrais sindicais e do governo. Esgotamos todos os debates aqui com os setores envolvidos. Nós fizemos várias reuniões com o governo, fizemos audiências públicas com todas as partes. Pela lei que criou o seguro-desemprego, o trabalhador tinha direito ao benefício se ficasse empregado por pelo menos 6 meses. A MP triplicou o tempo exigido de carteira assinada para a primeira solicitação do benefício, para 18 meses. Já o relator propõe um meio termo para o prazo de carência, 12 meses. Todos os ganhos trabalhistas têm como referência um ano. É o 13º, é a férias, é o direito à previdência. Para um segundo pedido do benefício, a medida provisória muda para 12 meses o tempo mínimo de trabalho da pessoa que foi demitida. O relator sugere 9 meses. E para uma terceira solicitação, tanto a medida provisória como o parecer mantêm os 6 meses. Em relação ao abono salarial do PIS/PASEP, tinha direito quem tivesse trabalhado ao menos 1 mês durante o ano, recebendo até 2 salários mínimos. A MP aumentou o tempo de carência para 6 meses sem interrupção. Para o relator, o prazo deve ser de 3 meses e o valor do abono proporcional ao período trabalhado. A proposta do Executivo também alterou o seguro-defeso, que é o salário mínimo pago aos pescadores que deixam de trabalhar na época de reprodução dos peixes. A norma anterior exigia 1 ano de registro como pescador. A MP passou para 3 anos. O senador Paulo Rocha propõe a volta da regra original. Logo após a leitura do voto do relator, o presidente concedeu vistas coletivas para que os parlamentares tivessem tempo de analisar o parecer. A reunião será retomada nesta quarta-feira. Eu quero ver o que as centrais querem
mais ainda para poder aderir, vamos dizer, essa proposta aqui. Então há espaço ainda para algumas mudanças? Sempre, tanto do lado do governo quanto das centrais. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.